Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Tati Aguiar e hoje eu queria contar um pouquinho da minha preparação para o pedido das ondas da ressonância harmônica, a ferramenta de expansão da consciência do professor Hélio Couto. Como que eu faço, né? Desde a primeira onda, quando a gente termina o nosso caminho das palestras e vai pedir a nossa primeira onda da ressonância harmônica, ele sempre encaminha um questionário que eu acho que ele é super importante. Na verdade, ele nos proporciona, né, um exercício de autoobservação muito honesta e muito genuína sobre as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e isso vai dar vários insights, né, até para a gente fazer a nossa lista de pedidos. Já estou indo para minha quinta onda, eu mando lá um e-mail para ele para pedir a onda e ele me responde com esse questionário que me faz refletir muito, né? Então eu gosto de ficar um tempinho ali depois que ele manda o questionário refletindo para eu ter mais consciência mesmo na hora de fazer os pedidos da minha próxima onda. Então ele vai te perguntar, né, por exemplo, sobre a sua visão de mundo. Como que é a sua visão de mundo? Na primeira onda, né, quando a gente não tem muita experiência, quando a gente não entende muito, é um questionário mais simples, né, perguntando quais são os nossos objetivos, o que a gente espera com a ferramenta, quais são as nossas dificuldades, então o que a gente quer resolver. E à medida que a gente vai avançando nas ondas, ele vai fazendo perguntas mais complexas. Então, por exemplo, qual que é a nossa visão de mundo? Se teve uma mudança, né, das nossas crenças, se teve alguma quebra de paradigma à medida que a gente foi tocando a onda, né, à medida que o tempo foi passando e a gente foi evoluindo dentro da ferramenta. Ele pergunta também, né, sobre os resultados que a gente alcançou, os resultados que a gente não alcançou, o que a gente imagina que atrapalhou o alcance desses resultados. E eu acho super incrível que quando a gente para pensar, eu gosto muito de escrever. Quando eu estou respondendo o questionário, eu gosto de escrever as respostas para eu entender, né? Eu mesma me dar as respostas que o professor está pedindo ali. Então, muitas vezes os resultados eles não vieram, muitas vezes não, todas as vezes o resultado ele não veio porque eu resisti, porque eu puxei o freio de mão, porque eu fiquei, né, naquela coisa, será que vem, será que não vem, será que não vem? Falta de confiança. Tem aquele exemplo que o professor usa muito que eu gosto demais. Quando a gente vai num restaurante e pede um prato, a gente não fica perguntando pro garçom a todo momento, né? E aí, vai vir? E aí, que horas vai vir? Como que vai vir? Tem certeza? Vai soltar? E aí? A gente simplesmente pede o prato e fica tranquilo ali na mesa, né? Curtindo o almoço, jantar, relaxado. E muitas vezes, né? Pra mim, assim, eu tenho problemas com resultados por causa disso. Porque eu fico com um pouco de ansiedade, mesmo sabendo que isso atrapalha. Então, quando a gente para analisar, né? A partir do questionário, a gente consegue perceber essas nuances no nosso comportamento, no nosso pensamento ali que atrapalha. Outra coisa que o professor fala também, que eu acho super importante, é sobre os estudos. Muitas vezes a gente espera, né, que a ferramenta ela seja milagrosa, ainda que o professor fale ao longo de todas as palestras, dos livros, dos textos no blog dele, que precisa, né, ter um estudo, que precisa ter um trabalho, que a ferramenta por si só ela não funciona, ela é uma ferramenta que ela vai funcionar a partir do momento que a gente realmente quiser, que a gente se propuser a entender, a estudar, a ir mais fundo mesmo, né, no funcionamento, não só da ferramenta, mas do mundo, dos elementos da física quântica, em tudo que a gente está inserido aí no todo, na alegria condicional, no bem incondicional, em tudo isso. Então eu acho super importante, né? Muitas vezes a gente negligencia o estudo, sendo que o estudo vai nos dar conhecimento, né? Que é a causa que é o primordial de tudo, e é muito importante que a gente não negligencie, então que a gente faça os pedidos, que a gente coloque o som para tocar, mas que a gente fique focado também no nosso estudo, na nossa melhoria mesmo, na nossa melhoria contínua como ser humano, para a gente alcançar a nossa evolução pessoal, a nossa transformação de vida mesmo. Eu acho super interessante isso no questionário e cada vez mais eu acho que esse é o caminho, estudar e trabalhar, como o professor sempre fala. O professor também ele vai perguntar as dificuldades no processo, então como eu falei, muitas vezes a gente mesmo puxa o freio de mão, às vezes a gente fica preso ali na crença limitante, né? Na negação, na fuga. Muitas vezes a gente fica ali na nossa zona de conforto, que é quentinho, que a gente não precisa pensar muito,
que a gente não tem uma felicidade plena, mas também a gente não tem uma tristeza, uma dor que faça a gente mudar. Então a gente tá ali no mais ou menos e isso também impede, né, da ferramenta entrar, da ferramenta limpar, da ferramenta nos ajudar a conseguir a nossa transformação pessoal. O professor também no questionário ele me provoca esse tipo de reflexão. Ele vai falar também dos nossos sentimentos, se a gente está sempre vibrando no bem, na alegria, na felicidade, né, no amor incondicional, na prosperidade, na abundância, que são sentimentos que promovem, né, a elevação da nossa frequência vibratória, que nos coloca em ressonância, nos coloca em acordo aí com os sentimentos do todo, do bem de todos, do crescimento, da evolução. Todas essas coisas que a gente aprende lá no caminho das palestras, né, e que o professor fala muito, que não fala até sobre a lei da atração, porque que ela não funciona, porque não é só a gente pensar, a força motriz que faz tudo acontecer, que faz as coisas realizarem, na verdade, é o nosso sentimento. Então, assim como a gente precisa ter, assim como um bom sentimento, ele cria tudo que a gente quer, um sentimento de desconfiança, de falta de fé, de mágoa, de vingança, de tristeza, de revolta, ele descria tudo que a gente criou, né? Então, assim, a gente fez o pedido, o universo estava elaborando ali para entregar pra gente, e um pensamento ruim, ele descria, ele anula aquilo ali. Então é muito importante a gente ter cuidado com os nossos pensamentos. Muito falado pelo professor também, né, sobre o cancelado. Então, se a gente teve um pensamento ruim, à mesma hora a gente tem que usar ali a ferramenta cancelado. A gente substitui por um pensamento bom, por um pensamento que vai nos elevar automaticamente, né? Acho que todo mundo já sentiu isso. Às vezes a gente tá para baixo e a gente pensa em alguma coisa boa, a gente muda a nossa frequência, o nosso estado de espírito mesmo. Então, ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Vibrar no amor incondicional, né? Então, sempre entender que a gente está mergulhado no mesmo lugar, que nós todos, que tudo que a gente vê, na verdade, pertence ao todo, que todos nós somos a manifestação do todo. Quando a gente consegue entender isso, o amor condicional, ele brota de uma maneira muito fluida, muito tranquila, sem que a gente precise ficar elaborando pensamentos muito complexos, né? Sobre injustiça no mundo, sobre política, sobre economia, sobre todas essas nuances, né? Que nos tira mesmo do caminho reto ali, do caminho mesmo do bem, de manifestação do todo, né? No planeta. Outra coisa é sobre a pressão, se a gente está colocando pressão, né? Como eu falei, a gente vai no restaurante, a gente não fica pressionando o garçom se vai sair o prato, se não vai sair, a gente simplesmente sabe que vai sair e relaxa até que o prato venha. Então, se a gente está colocando pressão sobre as coisas também, ele nos faz mesmo, assim, o questionário nos faz mesmo olhar para dentro e entender as atitudes que a gente está tendo que não estão ressoando muito com o que a gente quer, né? Muitas vezes também a gente deixa o nosso ego se sobressair, a nossa centelha divina. Então, muitas vezes a gente tem esses sentimentos, as atitudes, os comportamentos em desarmonia mesmo com o todo, em desarmonia com o bem, graças ao nosso ego, né, que quer ali aquela validação, que quer o tempo todo ali chamar atenção, todas essas coisas. E por fim, assim, o professor ele vai perguntar, né, como é que tá a nossa conexão com a nossa centelha divina. Eu sei que ultimamente a gente tem vivido tempos bem sombrios, né, na humanidade. O coletivo, assim, não tá nessa vibe, né, não tá muito conectado com a centelha divina, que a gente, às vezes, se você ligar a TV, ficar procurando notícia na internet, seu padrão vibratório cai muito. E assim, de extrema importância, né, que a gente sempre esteja conectado à nossa centelha divina, através da meditação, através dos nossos estudos, de fazer o bem ao próximo, de ajudar, né, ajudar incondicionalmente, de fazer reflexões mesmo sobre nós, sobre tudo isso que eu disse, né, que o questionário ele dá esses insights pra gente. Então, não só quando a gente pede a ressonância, mas em todos os momentos que a gente possa fazer esse trabalho interno mesmo, de olhar para as nossas atitudes, de ver, né, se a gente está fazendo o nosso melhor. 100% das vezes que eu fiz essa análise, não só na ressonância, mas de todas as coisas da minha vida, de estudo, de trabalho, de relacionamento, e que eu me perguntava se eu realmente estava fazendo o meu melhor. Às vezes eu estava fazendo muito, eu estava entregando muito, mas quando a gente olha de verdade pra gente, assim, sem máscara, sem deixar o ego, né, passar um paninho ali para
para as nossas atitudes, a gente vê que a gente fez menos do que a gente poderia, né? Então, o questionário, ele me propõe isso. Muitas vezes eu tenho uma ideia de fazer um pedido de alguma coisa, que na verdade está na minha mão, simples de fazer. Uma quebra de hábito ou colocar um novo hábito na minha vida me traria aquele resultado. Então, eu gosto de ter essa noção de que a ferramenta, ela vai ajudar, sem dúvida. Sou uma grande entusiasta, porém, sem a nossa parte, nada acontece, né? No meu outro vídeo lá sobre ressonância, eu falei por que eu não indicava por isso. A gente sabe, eu posso falar coisas maravilhosas da ferramenta, mas se esse impulso mesmo, né, de querer dar saltos quânticos na sua vida, na sua consciência, tirar o véu dos seus olhos, dos nossos olhos, fazer mesmo um processo de reforma íntima, sem isso as coisas não acontecem. Então, eu acho super importante que a gente tenha esse preparo mesmo, um auto-preparo, uma autoavaliação, uma análise do que a gente tem feito da nossa vida, do que a gente tem feito com a nossa vida, com base, né, em todo o conhecimento que a gente adquire aí, até antes de pedir a primeira onda, dos livros, dos filmes, de todos os insights que vêm de uma maneira muito fluida, né, através do site do professor, do material que o professor disponibiliza até gratuitamente. Então, sempre que vou pedir a onda, então eu tô nesse processo de pedir minha quinta onda, já tem um tempinho, e feito essa autoavaliação, né, do que eu fiz certo, do que eu poderia ter melhorado, dos meus sentimentos, né, assim, de coisas que eu me propus e deixei a preguiça, muitas vezes. A preguiça dominar mesmo, então não adianta eu ir lá pro professor e falar, eu quero um corpo maravilhoso e ficar comendo besteira e deitado o dia inteiro, porque o corpo maravilhoso não vai vir se eu não fizer o meu trabalho. Então, acho super importante esse recado, que todo mundo fique consciente disso, que a ferramenta funciona assim. Eu acho, assim, maravilhosa, acho que todo mundo tinha que conhecer, todo mundo tinha que ter essa experiência de pelo menos estudar tudo que o professor fala, né? Aquele rasgar de véus mesmo, aquela... Fazendo analogia com o Platão aí, o homem da caverna, sair mesmo da caverna e ver o que é o mundo de verdade, o que são as coisas de verdade. E com isso, né? Junto com isso, a gente fazer o nosso papel ali, colocar a cara a tapa e arregaçar as mangas e fazer mesmo o que compete a nós. Porque o universo, né? O todo, na verdade, ele... Não existe outra saída para cada um de nós que está materializado aqui do que crescer. O crescimento, ele é uma condição sine qua non de todas as coisas. A gente precisa mesmo entender que o nosso esforço, ele é primordial, ele é básico para qualquer coisa que a gente queira alcançar na nossa vida. Então, precisa fazer mesmo esse exercício de olhar para si antes de pedir a ferramenta, né? Pra gente ser mais assertivo na hora de pedir a nossa onda, para que a gente consiga de verdade, assim, entender, ver mesmo, sentir na nossa vida os benefícios e a maravilha, né, da ressonância, das ondas da ressonância harmônica no nosso dia a dia, no nosso processo de transformação. Então eu queria te propor isso, que você faça uma autoanálise, né, baseada no questionário aí que o professor manda, e que você, depois que você encaminhe o questionário para ele e receba a sua onda, que você possa deixá-lo ali, né, na sua vista, para que você se preocupe mesmo com a sua evolução diária. Igual nas empresas ali, a gente tem as nossas metas para bater no mês, então todos os dias ou semanalmente a gente tem reuniões, né, com os nossos chefes, com os nossos colegas, para analisar como está sendo o nosso desempenho, para que a gente possa fazer isso também na nossa vida pessoal, né, nos nossos objetivos, na nossa meta, na nossa vontade mesmo de crescer enquanto seres humanos, enquanto, né, seres espirituais tendo uma experiência humana. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, se fizer sentido pra você. Encaminhe para outras pessoas que já são ressonantes ou que, né, querem começar nesse caminho. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Me segue lá no Instagram, que lá eu coloco mais conteúdos como esse. Muito obrigada e até o próximo vídeo.